Linda, boa noite. Primeiramente, quero dizer que é um prazer imenso estar aqui conversando com você. É, vai ser, eu estava comentando que assisti o seu filme e fiquei bastante impactada com a mensagem. Acho que é um filme muito importante. E essa troca que a gente vai ter aqui, eu acho que vai ser também muito enriquecedora para que a gente consiga refletir, né, sobre o assunto que é toda essa questão da crise ambiental. Então, eu quero agradecer você pela presença, por esse filme incrível, tão sensível e tão importante. E queria, para a gente começar, que você se apresentasse, né? Você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua história, que eu acho que ninguém melhor do que você para falar sobre você mesmo. Então, fique à vontade para falar um pouquinho sobre quem é Olinda Tupinambá. Boa noite, gente. Eu agradeço pelo convite também, por estar aqui hoje trocando, né, um pouco assim dessas experiências do que é estar fazendo filme hoje. Então, eu me chamo Olinda, eu sou indígena do povo Tupinambá e Pataxó-Rãrãe. Eu resido atualmente na aldeia Pataxó-Rãrãe, mas também tenho uma casa na cidade, porque eu acabo que com essa questão de filme acabei me envolvendo mesmo com questão cinematográfica, então eu tenho que ter acesso à internet para poder trabalhar. Então, agora eu estou na cidade nesse momento, mas eu vivo entre a cidade aqui próxima e minha aldeia, fica em torno de 10 quilômetros. Então, eu comecei a produzir filme, acho que no final de 2017, 2015, quando eu entreguei minha monografia de comunicação eu apresentei meu primeiro documentário. Então, esse primeiro documentário se chama Retomar para Existir. E ele fala da luta, né, que a gente teve aqui para reconquistar o território, né, e de como que uma das lideranças dessa comunidade, assim, como é que montou, né, como é que foi feita essas estratégias para conquistar o território. Então, Equilíbrio, esse filme que vocês assistiram, na verdade, ele surge a partir de um segundo filme, né? Que foi o Caapora Chamado das Matas. Caapora Chamado das Matas foi um filme em que eu fiz para a Pinacoteca. Então, é um filme que fala, na verdade, da minha própria trajetória de vida enquanto, não sei se eu falaria ambientalista, mas eu acho que trazendo essa questão da minha ancestralidade, do meu contato com a natureza, do meu contato com a entidade caipora. Então, Equilíbrio surge como um segundo filme, nesse sentido, né? De eu ter usado a entidade, né? Para falar, assim, porque eu sempre falo que pra gente, assim, né, na nossa visão, é uma entidade muito forte, porque ela é que é responsável, né, por trazer esse equilíbrio entre as coisas, né? A Capora é uma entidade que ela faz com que as pessoas só tirem da natureza aquilo que precisam para sobreviver, né? Então, ao mesmo tempo que é uma entidade que é brincalhona, né, que gosta de receber algumas oferendas, né? Então, aqui a gente tem muito isso, né, de quando for no mato tem que levar alho, né? Tem que levar fumo para que ela não faça você se perder no meio do caminho. Então, assim, a minha infância e a minha vida foi muito permeada pela entidade, sabe? Então, eu tentei, né, fazer assim com que ela aparecesse no filme de uma forma muito respeitosa, sabe? Que é uma forma que nós indígenas consideramos e respeitamos. E o filme Equilíbrio foi esse segundo filme que, para mim, assim, eu achei que algumas pessoas, principalmente não indígenas, assim, tiveram um pouco de dificuldade para entender algumas coisas do filme Caapora, porque ele é um filme que era muito carregado simbolicamente, assim, sabe, de vários símbolos que é muito ligado à questão indígena. Então, tinha muita música, as músicas eram feitas em línguas indígenas, cantadas, né, em língua indígena, falava da questão indígena.
mas falava também do próprio filme, então há várias plantas que apareciam no filme e eu percebia que na verdade as pessoas não conseguiam, não é que não conseguiam realmente entendiam, mas não entendiam com profundidade aquilo que eu queria dizer. E aí eu fiz equilíbrio e equilíbrio para mim foi uma coisa assim, principalmente assim pensando na questão dos não indígenas, assim, ó, você tem que ser direto, sabe? Porque o povo tem que entender. Então eu acabei usando a entidade para falar coisas que eu acredito e acabei também usando um pouco do próprio discurso ambientalista, né? Porque é o que as pessoas conseguem entender, sabe? Quando você começa a falar assim. Quando eu fiz Capora, eu fiz muito uma coisa muito espiritual, sabe? E que as pessoas ficavam bem assim, meio perdidas. Então eu falei assim, vou fazer equilíbrio, usando a entidade, porque eu achei que tinha essa potência, né, enquanto entidade, do que ela poderia falar, mas ao mesmo tempo usar esse discurso ambientalista para falar das questões ambientais e falar mesmo assim, ó, a gente está fazendo merda, né? Né? E eu me ponho nesse lugar ao mesmo tempo, né, que no próprio discurso eu não falo como se os indígenas fossem os únicos protetores das florestas. Eu acho que, no fundo, todos nós temos uma parcela de culpa pelo que vem acontecendo pelo planeta, sabe? Claro que se a gente for botar na balança, os indígenas têm menos culpa, sabe? Mas no fundo todos nós temos. E eu acho que isso tem a ver também com essas políticas, né? Quando a gente fala assim, quem você está votando, quem são essas pessoas, sabe? Pensar nessas questões ambientais. Então, o filme Equilíbrio, eu quis trazer um discurso que as pessoas acham que é meio que um espanto, mas para mim foi uma coisa meio real, sabe? Eu tô falando aqui o real, mas eu também queria trazer uma questão de beleza, sabe? Que era. Eu comecei a fazer o filme com aquela imagem do pálido ponto azul, né? Que foi uma imagem que foi tirada pela sonda Voyager em 1990 e a pedido de Carl Sagan, né? Aquele cientista que fala que naquelas décadas já falava dessa questão ambiental e dava aula, né? Então era bem conhecido. Então eu queria que as pessoas vissem de cima, sabe? Assim, dessa perspectiva, de onde é que a gente está, né? E aí foi a primeira imagem que eu usei, foi essa imagem do pálido ponto azul e que mostra assim, né, o pontinho e ao se aproximar, né, você realmente vê a Terra e era para mim era meio que no sentido mesmo de mostrar para as pessoas assim, ó que maravilha, né? Ó o lugar que a gente está vivendo, ó que lugar lindo, o planeta realmente é fantástico, né? E na verdade a gente tinha que assim, não sei, eu acho que nos sentir mesmo privilegiados, né? Por poder estar vivo neste lugar, né? Então a gente vive em um lugar que a gente pode respirar, em um lugar que a gente precisa de água e tem água, em um lugar que a gente precisa de terra e tem terra que a gente pode plantar, e a gente não consegue se maravilhar com isso, sabe? Então, aquela perspectiva que eu trouxe de cima era bem isso, para ver se as pessoas se tocavam do lugar que a gente vive e o quanto é maravilhoso estar neste lugar. Mas quando a gente se aproxima, começa a se aproximar e aparece, né, a entidade, aí a gente começa a falar um pouco dessa perspectiva, né, do que nós, enquanto seres humanos, vimos fazendo com o planeta, né? E aí, na época que eu fiz o filme, um pouco depois, um pouco antes, estava acontecendo justamente aquelas queimadas, né? Que estava acontecendo na Amazônia, no Pantanal. Então, foi um trabalho que eu estava um pouco carregada, meio assim, meio chateada mesmo, sabe? E queria também externar, assim, tudo que estava acontecendo naquele momento, sabe? Não sei, na verdade, às vezes eu penso que poderia até ser mais dura. Às vezes as pessoas acham que eu sou pessimista, mas eu acho que na verdade a gente tem que falar a real, sabe? Com certas coisas. Nós precisamos entender o que está acontecendo, porque às vezes as coisas começam a acontecer e a gente fica muito apático, né? Assim como se,
e não lutamos, né, pelo aquilo que acreditamos. E eu acho que tanto o filme Capora quanto o Equilíbrio tem me ajudado nessa questão de como eu percebo o planeta e de como eu, eu quero um futuro, sabe? Melhor, assim, e de como é que eu percebo essa questão de nós, enquanto indígenas, existir, sabe? Pensar na gente no futuro. E, de fato, eu acho que é preciso resolver as questões, sabe? Essas questões territoriais, é preciso que as pessoas entendam a importância da gente respeitar essa terra, né? E com toda essa beleza que existe nela, né? Com toda essa diversidade, né? Que não só a diversidade humana, porque às vezes quando a gente fala muito de diversidade, as pessoas pensam que é só humana, mas eu acho que a diversidade de vida mesmo, sabe? As pessoas entenderem que tudo tem uma vida, né? Que o rio tem uma vida, que a terra tem a vida, né? E que esses micro-organismos e todas essas pessoas e esses que vivem aqui, né, estão interligados. E é o que nós, enquanto seres humanos, às vezes, na maioria das vezes, nos desconectamos disso, né? De entender que a gente faz parte do todo, mas que nós só somos uma parte, sabe? Nós não somos o todos. E nós, enquanto seres humanos, a gente tem muito aquilo de achar que nós somos os melhores, né? Que nós que somos os bons, né? E a gente precisa de tudo isso que está aí, né? É muito louco quando eu começo a imaginar, assim, pensar sobre as coisas, de como as pessoas... Eu penso muito nisso. Eu falei, a gente precisa de água. Quando a gente vai pensar, assim, em uma comunidade indígena, né, de como essas pessoas tratam esse ambiente, né, que está em volta, que para a gente, quando a gente fala assim, é minha casa, é muito mais falar de minha casa é entender que tudo ali em volta faz parte de sua vida, sabe? Que você precisa de tudo aquilo ali. E as pessoas falam assim, minha casa, né? Assim, a questão ocidental mesmo, né? De falar minha casa. E realmente as pessoas só entendem a casa como a caixinha, né? Esquece de todo o resto. Então, as pessoas vão construir uma cidade e a primeira coisa que eles fazem é procurar um terreno que esteja próximo ao rio. Só que eles poluem aquele rio, né? Eles pegam todos aqueles dejetos, né? Que não tem como dar vida e derramam no rio. E depois eles precisam de água para sobreviver, precisam beber água. E o que eles fazem? Aí eles começam a buscar, a gastar dinheiro para poder encontrar água em algum lugar. E normalmente essa água que não está poluída está bem longe. E aí começam a entrar em outras, destruir outras vidas. Então vai para comunidades indígenas, vai para outros lugares, aí começa a fazer barragens, né? E aí já destrói o rio de lá, né? Já acaba com os peixes, né? Então, assim, eu acho que é um pouco também para a gente pensar um pouco nessa questão, né? O que a gente está fazendo enquanto ser humano, sabe? Como é que a gente quer uma vida melhor e a gente começa a destruir outras vidas, né? É entender que tudo tem uma vida, né? Não é só eu, você, né? É a gente começar a imaginar que para eu estar aqui dentro dessa casa hoje, que tem uma porta de madeira, que eu tenho um celular, que eu destruí vidas, né? É preciso a gente entender isso, porque as pessoas imaginam que essas coisas simplesmente caem do céu, né? Ah, tipo, eu quero um celular. Mas só que isso também faz parte do meio ambiente, né? A gente precisou destruir outras vidas, né? Esses elementos que constroem essas coisas, né? Veio da natureza, não veio de outro lugar. Não veio, isso aí não é esses objetos que a gente usa hoje, não veio simplesmente, não parou aqui, né? Não surgiu. São objetos que precisou passar por uma transformação para a gente ter o que a gente tem hoje. Então, eu acho que o filme é para realmente fazer um pouco essa reflexão, né? Trazer um pouco essa reflexão, porque não é que as pessoas não saibam disso. Eu acho que todo mundo sabe. Mas é que a gente se distancia, sabe? A gente se distancia. É a mesma coisa das pessoas que moram na cidade, não todas, mas assim, muitas realmente vai comprar seu alimento ali no supermercado, as pessoas esquecem.
né? Que aquilo ali veio de algum lugar. Não é assim, ah, eu vou comprar, né? Então, as pessoas, quando se fala assim, ah, eu vou comprar aqui de um pequeno produtor, de agricultura familiar, e se está falando que aquilo ali não tem agrotóxico, e as pessoas simplesmente às vezes acham, ah, porque aqui é mais, esse está mais caro. Mas as pessoas nunca plantou para saber por que está mais caro, sabe? Não imagina, não tem agrotóxico nesse daqui, a pessoa levou mais tempo para, né? Então, assim, eu acho que é as pessoas começarem a conhecer um pouco mais, se perceber neste mundo, sabe? Perceber qual a pegada que a gente está tendo em relação ao próprio planeta, sabe? Entender que coisas, né? Essas coisas que a gente tem são elementos da natureza, que foi transformados, né? Para a gente ter uma vida melhor, né? Que a gente considera melhor, mas a gente começar a entender também esses processos, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a forma que a gente consome, né? Porque é muito isso, né? Eu sempre fico bem falando um pouco sobre essas questões que, na verdade, as pessoas querem tanto. Às vezes eu fico pensando assim, as pessoas querem, dizem que querem trabalhar para ter uma vida melhor, e aí, o que é esse melhor? O que é o melhor? Sabe? O que é que você considera melhor? Normalmente as pessoas consideram melhor, é, não sei, acho que para as pessoas que têm filho é dar uma boa educação para os filhos e poder viajar no final do ano, né? Poder sair. Acho que mais ou menos isso, basicamente. Mas se a gente for pensar, na verdade, as pessoas simplesmente vivem para atender o sistema, sabe? E esse melhor que as pessoas tanto almejam nunca chega, porque as pessoas vivem trabalhando, 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 para conseguir uns para conseguir férias, para dar uma vida melhor para os filhos, e aí depois acaba passando essa mesma ideologia para os filhos, sabe? Aí você tem que trabalhar, você tem que ter uma vida boa, você tem que dar isso para seus filhos. Então a gente contribui para esse sistema, sabe? Existir do jeito que existe. Porque a gente também não traz, não acaba não trazendo isso para os nossos filhos, para dizer assim, o que é uma vida boa, né? Tanto é que muitos pais não aceitam assim que os filhos vai estudar uma coisa que goste, né? Vamos supor. Aí vai falar, ah, eu vou estudar arte, vou estudar não sei o quê. Aí todo mundo fica assim, né? As famílias ficam assim, ah, e isso aí que você quer estudar, isso aí não dá dinheiro, né? Isso aí. E não se toca que às vezes é a felicidade daquela pessoa, né? Ainda tem uma outra coisa, às vezes aquilo que a pessoa vai fazer tem a ver com o que ela gosta de fazer, acaba sendo o que ela pode fazer de melhor na vida, né? E quando a gente faz uma coisa que a gente gosta e que pode ser o melhor que você pode fazer, com certeza você vai mudar a vida de outras pessoas, né? Nesse sentido, porque você faz porque você gosta, porque você acredita e porque você tem, sabe? Então, eu sei, eu acho que o filme era um pouco para tentar trazer algumas reflexões que são minhas. Claro que cada um vai sentir isso de uma forma, mas principalmente nessa relação mesmo, né? Questão ambiental, pensar sobre isso. Eu achei extremamente importante, tanto o filme e toda a sua fala, né, falando sobre o contexto do filme. Eu acho que a gente vive realmente muito nesse mundo de distanciar as coisas. Mesmo agora, a gente vivendo uma pandemia, vendo gente de perto morrer por causa de toda essa devastação ambiental que vem acontecendo, parece que ainda não cai a ficha para a gente. Porque a gente a todo momento a gente está sendo empurrado com ideias de que a vida não pode parar e que, né, que é, isso vai passar como se fosse só um contratempo, como se não tivesse sido um evento que devastou milhares de famílias e milhares de vidas. Então, mesmo com as coisas ruins acontecendo, a gente acaba se distanciando delas em algum momento, e daqui a 5, 10 anos, a gente talvez fale sobre esse momento da Covid como se tivesse sido uma coisa super tranquila. E aí vai acontecer outra coisa ruim e parece que é um ciclo, né? Como você comentou, que ó, é passada de geração em geração toda essa forma automática de viver e que a gente se distancia muito de toda essa realidade, mesmo a gente vendo filmes de desastres ambientais e do mundo acabar,
parece que nunca vai chegar na gente, porque a gente sempre pensa que, não vai acontecer agora, vai acontecer depois, eu não vou estar aqui. Mas, tipo, nós somos passageiros, né? Nós, enquanto humanos, somos passageiros, mas o mundo está aí. As outras gerações estão aí. Então, a gente está vivendo as consequências de gerações anteriores que não pensaram na gente, assim como a gente também não está pensando nas gerações futuras. Então, acho que esse ciclo que é uma dificuldade muito grande de ser quebrado, ainda mais nesse sistema que a gente vive, em que tudo gira em torno de sucesso, que significa ter dinheiro e explorar pessoas e gastar bilhões para ficar 15 minutos no espaço. Então, tipo, é um ciclo assim, né, que é difícil de pensar uma maneira de ser quebrado. E eu acho que o filme traz muito essa ideia, pelo menos para mim, de eu senti muito isso de que era a natureza falando com a gente, assim, tipo, apontando o dedo na nossa cara e falando, olha, todas essas coisas horríveis que estão acontecendo é culpa sua também. E, tipo, traz essa sensação de desconforto que eu acho que não, acho que provavelmente era o seu objetivo, né? Trazer Sim, esse tem uma música bem pesada, assim, né? No fundo, assim, aquela... Assim, então, quando eu fui pesquisar a trilha sonora, assim, aí tem que pensar nisso tudo, né? assim, O que você quer, assim, então, para mim, realmente, acertou em cheio, assim, eu senti bastante esse desconforto, assim, no corpo, assim, de arrepios, assim, sabe? Foi uma coisa, assim, muito forte para mim, uma experiência muito diferente e, e eu acredito que é muito importante, né, a gente debater esses assuntos. E falando, não sei se eu posso já emendar uma pergunta, alguém quer falar alguma coisa? Pode, fica à vontade. Eu queria saber, Olinda, sobre o contexto. Você comentou que quando você estava produzindo o filme, estava na época das queimadas do Pantanal. E aí, antes de você falar sobre isso, eu estava pensando se era um filme que você já estava produzindo ele realmente antes, ou se ele foi produzido também nesse contexto da pandemia, porque você cita a Covid, cita, né, a questão do vírus. E aí eu queria saber um pouco mais sobre como foi para você esse processo e como foi para você a escolha das coisas que você queria dizer, sobre as coisas que você queria inserir no filme, as ideias. na verdade, esse filme foi feito para um teve um coletivo um projeto chamado Um Outro Céu, que ele premiou alguns artistas da Bahia, artistas indígenas. E aí eles pediram que a gente produzisse alguma obra, né, para o projeto. E aí eu resolvi fazer esse filme. Mas comecei primeiro, na verdade, pelo discurso. Então, assim, o que que eu queria dizer, assim, naquele momento, né? A gente ainda já estava na questão da pandemia, porque a gente não saiu. Então, e a questão dessa questão das queimadas, né? Estavam acontecendo exatamente quando eu comecei. E o discurso, na verdade, foi a parte mais fácil de fazer, porque a gente tem muita coisa para falar, né? E depois foi que eu comecei a procurar e a pesquisar as imagens. A imagem que eu falei do pálido ponto, do pálido ponto azul, eu consegui da NASA, né? Então teve algumas imagens, colaboradores indígenas, tem uma de Itacumã também, que é cineasta, teve de um amigo também, né, que tem nessa parte que mostra assim de cima a floresta daqui, é justamente aqui da minha comunidade, né? Então, tem essa colaboração e tem essa imagem, as minhas imagens, né, de dentro da floresta com a entidade e as outras imagens foram imagens do Greenpeace, né? Então, assim, falando dessa questão ambiental e não tinha como ser de outros, né? Porque é quem realmente aqui está mais ligado nessa questão ambiental, que tinha imagens
Então, eu solicitei essas imagens para eles. Normalmente, eles têm um banco de dados, né? E você vai pesquisar o que que você quer, né? O que que eles podem ter que te interessa. Então, eu fiz todo o discurso e depois eu fui procurar essas imagens, né? Então, uma parte é do próprio Greenpeace. Legal. É um filme que me toca bastante também, né? Achei muito profundo, sensível também ao mesmo tempo. E no gancho do que disse a Gabi, né? Sobre parece que é a floresta que está falando com a gente, né? E de fato, é verdade. E de uma forma bem ainda bem sutil, bem sensível, né? Porque por mais que a gente tem feito tudo que a gente tem feito com as nossas florestas, né, com os nossos biomas, né, que é essa maneira predatória de consumo, de relação, né, com o nosso meio ambiente, ainda assim ela fala de uma forma meio sutil. Eu tentei trazer isso para mim, né, essa interpretação. E aí eu queria te perguntar, Olinda, como você mesmo falou, é um filme que traz, é um segundo filme de um projeto, né, contemplado, né? E eu queria saber se você pensa em trabalhar dar sequência nessa mesma narrativa, nesse mesmo estilo, né, de trazer a entidade Capora para falar de outras, porque de uma certa forma você fala de modo geral, né? Mas assim, você pode entrar em muitos pontos específicos, né? Para falar sobre queimadas, para falar sobre esses projetos de lei, né? Que querem retroceder, né? Que são inconstitucionais em relação às comunidades indígenas, né? De limitar a demarcação, enfim, de passar para o Congresso a prerrogativa de demarcação de terras indígenas, de permitir a exploração do garimpo, né? E aí eu queria saber se você pensa em dar sequência, em continuidade nessa mesma narrativa para falar de outras temáticas também que também envolve a questão ambiental. Na verdade, eu tinha uma vontade, né? Mas ainda não é nada que, assim, que eu já pensei enquanto vontade mesmo, era fazer uma animação. Mas a animação acaba sendo mais caro, né? Então, assim, é uma coisa que eu pensei e que tá assim comigo, mas se rolar assim de uma forma, porque aí também já envolveria outros profissionais, né, para trabalhar com. Então tinha que ter ilustrador, então teria que rolar realmente um meio, né, de pagar essas pessoas ou alguém que aceitasse, né, colaborar com o projeto. Mas eu acho que tem muita coisa, assim, sabe? Que dá para fazer, assim. Eu acho que não só com essa entidade, né? Essa entidade foi a que eu acabei trazendo mais por causa da minha relação mesmo com ela, com a relação que eu sempre tive desde criança, que a minha própria comunidade tem, né? Uma relação mais próxima mesmo. Mas eu percebo que o cinema, assim, é uma forma também da gente se comunicar e transitar nesses mundos, sabe? É uma forma de, tipo, tô aqui hoje com vocês por causa do filme. Então, é uma forma também da gente trazer outras narrativas, né? Falar um pouco sobre algumas questões, assim, que é muito própria da cosmovisão indígena, né? Para a gente conversar. Então, assim, às vezes o povo fica muito naquela coisa, né, de falar assim, ó, folclore, né, então, não sei o quê. Então, assim, eu quis trazer também uma coisa que para mim é muito real, que para minha comunidade é real, que para os povos indígenas é real, no sentido de trazer essa realidade em uma entidade e que as pessoas respeitem enquanto entidade, sabe? Às vezes eu me pergunto, assim, porque as pessoas, os não indígenas, às vezes teve gente que já chegou assim para perguntar, e essa entidade aí, ela é masculina ou feminina? E eu, tipo, eu falei assim, tem tanta mensagem que, sabe, que a entidade traz. E as pessoas sempre querem botar as coisas nas caixinhas, né? É masculina, feminina. Eu falei, é uma entidade, pode ser o que ela quiser. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser bicho, pode ser árvore, pode ser inseto. É uma entidade, né? E às vezes as pessoas não entendem isso, né? E eu acho que tá muito
ligado ao modo com que o ocidental pensa, né? Então sempre tem que dizer, é mulher, é homem, é isso, é aquilo, sabe? E na nossa visão, assim, as coisas não, não são desse jeito, sabe? De você dizer o que é uma coisa. E eu percebo isso em tudo, sabe? As pessoas também acabam querendo dizer o qual é cinema, o cinema indígena, e querendo categorizar, e às vezes isso é chato, sabe? Eu falo assim, às vezes eu fico meio pensando assim, porque o não indígena fala tanto da sétima arte, que vai falar sétima arte, cinema, sétima arte, e mesmo assim ainda tem uma visão fechada, né, das coisas. Na hora que você começa a pensar, as pessoas querem categorizar, botar na caixinha, não, para ser cinema indígena, tem que ser o quê, né? Você agora está fazendo um cinema que não é muito parecido com o cinema indígena. Tipo, gente, o cinema indígena é porque eu sou indígena, não é porque o que eu retrato, como eu retrato, sabe? Então, é um pouco disso, assim, as pessoas. Isso me incomoda um pouco, sabe? Esse negócio de querer categorizar tudo. Você até comenta, né, no filme que os não indígenas têm essa mania de querer se separar em grupos, em raças, em caixinhas, Sim, né? Então, realmente é uma coisa que acontece muito. A gente que trabalha no audiovisual e com cinema, a gente também vê muito isso, de que só é cinema se for de tal jeito. Se não for, ainda nem pode ser considerado cinema, mas a gente tá fazendo. E se a gente acha que é cinema, pra gente é cinema, sabe? Então, porque no nosso caso, a gente que é de periferia, a gente também tem esse problema com fazer cinema, né? Porque acho que você deve ter também as mesmas dificuldades, que é fazer cinema é muito caro. Então, é muito difícil a gente conseguir. A gente chama de cinema de guerrilha, né? Que a gente só faz na cara e na coragem e acaba dando certo, e mesmo com poucos é, eu recursos falo, ou nenhum. eu falo que eles deveriam liberar os recursos pra gente fazer, porque na verdade, às vezes eu vejo uns filmes aí que às vezes falam, quando eu vou olhar assim, custou 1 milhão. Eu falei, gente, se eles liberasse 200 mil, eu já faria melhor agora. Então, Sim, é, não, é. então eu acho que é isso É aí que mesmo. a gente vê que às vezes o dinheiro tá na mão dos produtores errados, né? Que a gente com pouco ou com quase nada, a gente consegue fazer coisas tão grandes que talvez se a gente tivesse investimento, a gente conseguiria atingir muito mais pessoas do que a gente já atinge, né? Porque o cinema é isso, o cinema ele é uma forma de expressão. Então, é uma forma muito bonita e muito importante da gente contar histórias e eternizar, né, memórias e tradições, no caso do cinema indígena. É muito importante ter pessoas indígenas falando sobre si, né? Ainda mais que a gente já passou tantos anos ouvindo as histórias sobre indígenas sendo contadas por pessoas que nem têm contato nenhum com a cultura ou com nenhuma comunidade. Então, eu acho que é complicado porque eu acho que a todo momento a gente vai viver com esse discurso, principalmente pelo fato de ser mulher, que aí já entra em outra coisa, em outro estereótipo que a gente sofre, né? Dentro de todo esse contexto que é não só o cinema, mas a sociedade como um todo. Mas o seu trabalho é muito bonito, muito necessário. Fiquei muito feliz. Eu conheci através do circuito clandestino, conheci o seu trabalho, mas vou acompanhar porque eu gostei muito. Estou muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com você, de entender melhor quais são as suas motivações pra, para esse filme e para a sua carreira de cineasta. E, inclusive, gostaria já de fazer uma pergunta também sobre isso. Como que é para você como foi para você se ver como cineasta? Quais são suas referências? Você já comentou, né, sobre essa coisa de não gostar de ser colocada em caixas, mas, enfim, eu queria entender um pouquinho o que te inspira, além da sua vivência, dentro da comunidade. Bom, falar em referência, para mim sempre é muito complicado, né? Porque, assim, eu sempre vivi dentro da comunidade, né? Eu saí um tempo para estudar, depois retornei, depois de 2015 retornei para a comunidade. Então, assim, tudo que eu via sobre povos indígenas, eu não me sentia representada, assim, sabe?
principalmente por eu ser indígena do Nordeste, né? Então, assim, a própria população e os próprios cineastas não indígenas, quando iam fazer filmes, tem muito aquele, né, de fazer filmes só com comunidades que estivessem mais isoladas, né, que tivessem um fenótipo, né, muito, né, característico daquele fenótipo de indígena, de pele morena, cabelos longos e pretos. Então, assim, eu sempre senti uma necessidade, sabe, da gente ser representado da forma que nós somos hoje, sabe? Eu, enquanto indígena do Nordeste, sentia isso e não me via representada nos filmes que apareciam indígenas. Eu sempre via como curioso algumas coisas, com curiosidade, mas com o passar do tempo também fui percebendo, na verdade, que existe um certo fetiche, né, pelo, assim, o cinema que é feito pelos não indígenas ao representar os indígenas, né? Sempre era uma coisa meio que só mostrava a questão religiosa, né, dos indígenas. Então, assim, era dança e sempre aquela mesma coisa, assim. E eu acho que hoje, até hoje, ainda tem um pouco disso, assim. E aí eu acho que foi justamente isso que me levou a fazer também a primeira vez, né, um filme assim que representasse a minha comunidade, que eles se sentissem, né, representados no que eles estivessem vendo. E a partir disso aí, eu acabei entrando em outras áreas, né? Porque quando eu fiz a primeira vez que eu produzi o documentário, era muito pensando na própria comunidade, né? E que eu queria que eles vissem, se sentissem representados. Mas depois, acho que já foi em 2017, eu apresentei esse mesmo documentário naquele festival, né? Que é um festival bem conhecido, Cine Curumim. E aí eu vi meu filme passando no cinema. Então, assim, para mim ali já foi uma outra coisa. De olhar esse filme também de um ponto de vista mais o que poderia melhorar nesse filme, o que ele poderia ter sido melhor, né? Pensar nessa questão mesmo de áudio, de imagem, né? E uma outra coisa que foi muito importante para mim foi ver as pessoas assistindo, né? Que não era só o pessoal da comunidade, eram outras pessoas. Então, ali também, naquele momento, eu percebi que a importância, né, de fazer o filme circular, que eu não era minha preocupação, assim, passar para outras pessoas. Eu queria mesmo que a comunidade visse. Mas aí depois, com o tempo, né, que eu comecei realmente a trabalhar, entender um pouco mais essa questão né, de fazer o filme circular, e agora também, depois de algum tempo, trabalhar com curadoria, é entender esses espaços, né? Quem é que está fazendo a curadoria desses filmes, né? E de trocar, né, experiências com as pessoas. Porque quando eu comecei a fazer curadoria, era bem isso, né? De ver assim, o que que as pessoas fazem, né? Como é que elas estão curando os filmes indígenas? E perceber que os meus filmes também passavam por isso, né? E aí para mim foi importante porque eu comecei a perceber a importância de se ter curadoras também nesses espaços, né? Porque os filmes indígenas normalmente era todo curado por não indígenas. Então hoje a gente também já tem alguns indígenas também nessa área, né, fazendo isso, o que é importante porque às vezes os não indígenas eles não entendem a questão da produção mesmo, né, de como essas produções são feitas, não levam em consideração se essas mulheres já tiveram alguma oficina, né, de audiovisual, não levam em consideração se essas pessoas têm equipamentos, mas para mim, eu acho que desde o início, eu acho que foi perceber que o importante era o assunto que elas traziam, né, e elas se disponibilizar a fazer, né, um filme, porque assim, você imaginar que uma mulher tá de uma comunidade indígena, tá lá e ela resolve pegar um celular e aí fazer um filme, é importante para ela, é importante para a comunidade, sabe? E aí, quando eu vou curar os filmes, quando eu trabalho como curadora, isso é importante porque eu tenho a oportunidade de conversar com outras pessoas, né, que não são indígenas, também para trazer essa reflexão para eles, sabe? Qual a importância desse filme. E a gente parar de pensar nesse primeiro momento, né, tão fortemente nessa questão estética, né? De achar, porque tem uma imagem ruim, porque o áudio não tão bom.
Porque se você for pensar, essas pessoas não têm acesso, sabe? Não têm acesso. E aí, depois eu sempre ouvi, assim, as pessoas falando assim, não, vocês têm que fazer filme, filme faz, com qualquer celularzinho vocês fazem. Então, na verdade, isso é uma falácia, né? Porque se a gente põe nossos filmes nos festivais e eles não são aceitos por causa da qualidade do filme, por causa da qualidade do áudio, é melhor você não falar, não dar experiências, não dar esse tipo de esperança para as pessoas. Ah, pega seu celular e faz, vocês podem fazer, né? E isso acaba sendo uma coisa que os próprios não indígenas fazem, sabe? Ah, não, vocês podem fazer com celularzinho, não tem nada. Aí quando vai dar uma oficina, traz um monte de câmera, um monte de computador, não sei o que, para dar oficina, depois carrega isso tudo, deixa a comunidade lá com o celularzinho e diz que elas podem produzir, que, né, que os filmes vão passar nos festivais, e quando a gente bota os filmes nos festivais, os filmes não são aceitos. Então, assim, ou aceita realmente, ou isso, né, essa conversa realmente é uma coisa real, né, e aceita os filmes como estão sendo feitos, nas possibilidades que essas pessoas têm, ou então não mente, né? Ou então, quando começar a fazer projeto que vá dentro da aldeia para fazer filme, faça projeto que dê para dar uma câmera para um coletivo, né, ou para quem for fazer, porque fica difícil desse jeito, né? Então as pessoas começam a fazer, a produzir, não, eu coloco um filme, meu celular, o pessoal diz que dá para fazer isso aqui, e depois não é aceito nos festivais, nas mostras, então é um pouco disso também, né? Então eu acabei percebendo algumas coisas que para mim é importante, sabe? Então hoje eu falo para os indígenas, assim, dá para fazer, mas assim, na verdade exigem outras coisas da gente, sabe? Sim, sim. Sandro, você tem alguma pergunta também? Algum comentário? Eu queria dar uma passada aqui no comentário aqui, né, da galera. Que temos bastante, né? Inclusive. Tá bem legal. Agradecer todas as pessoas que estão encostando aqui no Cine Tarpa, na quarta etapa do circuito clandestino. É que eu vou ter que abrir aqui, porque pelo celular eu não consigo, mano. Passa rápido aqui, eu não consigo ler. Mas se você tiver uma pergunta aí, pode fazer, Thiago. Eu vou preparar aqui ainda. Beleza. Não, nessa resposta sua, Olinda, eu fiquei. Você falou de tanta coisa tão importante que tem acontecido, né, nesses últimos, talvez, 15 anos, 10 anos, em relação ao cinema indígena, produzido por indígenas, e o cinema indígena feito pelo não indígena, né? E ao longo desse tempo, eu fui notando também, né, e tenho estudado algumas coisas a respeito sobre o surgimento, né, de profissionais indígenas no audiovisual, né, dirigindo seus próprios trabalhos e levando esses trabalhos, às vezes, até para fora do Brasil, né, para os festivais fora do Brasil, né? E assim como você, eu cito, tive a oportunidade de conhecer, como o Alberto Álvares, como a Graça Guarani, né, como a Patrícia Guarani, que, se não me engano, é lá do Rio Grande do Sul, eu não vou lembrar agora o nome dela em Guarani, nem a pronúncia. E mais os jovens também, né, entrando nesse meio também, do audiovisual e da comunicação indígena, né, como o Richard Guarani, que é daqui da TI Jaraguá, né, e a Priscila Tapajoara também, outra cineasta, enfim. E aí você falou também sobre essa questão também desses Michele, padrões. né? Isso, você falou desses padrões também, e que a academia insiste, né? E os cineastas não indígenas insistem em questionar, em botar a mão, em querer demarcar também o cinema indígena, né? E eu queria que você fizesse uma avaliação desse período todo, desses profissionais indígenas surgindo, com grandes filmes, grandes produções. Queria que você fizesse uma avaliação desse momento que a gente está vivendo, porque eu considero como um período do cinema nacional, do cinema brasileiro também, né? Assim como o cinema marginal, o cinema novo, né? O cinema independente, enfim, todos os períodos que a gente tem aí, eu considero que desde os vídeos nas aldeias, né? Desde esse momento aí foi o start para o surgimento do cinema indígena produzido por indígenas.
Como você falou, né, aí vários nomes, né, já estão bem consolidados, assim, né, no fazer indígena, né, vários cineastas já têm seu nome consolidado, e eu acho que cada um começa a adquirir, né, suas próprias características, né, do fazer cinema. O cinema indígena, ele começou muito nesse sentido de ser um cinema que denunciava, né? Então, que falava muito dessa questão territorial. É, isso que a gente vive mesmo, né? Principalmente em relação à questão da terra, né? De como os fazendeiros vêm fazendo essas lutas mesmo. E também essas questões ligadas aos próprios movimentos indígenas, né? Dos indígenas acompanharem a TL, acompanhar as reuniões, né? E de começar a fazer esse trabalho mesmo de divulgação, que inicialmente era dentro da própria comunidade, né? E agora a gente consegue perceber a quantidade de indígenas, né, que estão trabalhando com cinema, com comunicação. E eu acho que esse boom também acabou acontecendo justamente por causa desses próprios movimentos, né? Porque essas pessoas também começaram a ganhar visibilidade. Eu nem digo tanto para fora, no sentido assim, disso ter sido a motivação, eu acho que foi dentro mesmo, sabe? Nós começamos a perceber a importância disso, sabe? Da comunicação. Hoje tem um movimento em Brasília, se você perceber, a maior parte das pessoas que estão fazendo a cobertura são indígenas, né? E isso começa a rolar, né? Tem vários indígenas, aí tem Genilson Taquari e outros indígenas, Edgar também, que faz filme, mas ele se dedica muito à fotografia, que já tem fotografias premiadas, né? Internacionalmente. Então, assim, as pessoas estão começando a a pegar isso mesmo, como uma profissão, né? A se dedicando a isso. Então, eu acho que isso é muito importante para o próprio movimento indígena, né? Porque isso tem dado visibilidade ao movimento, então essas pessoas continuam dando visibilidade às questões indígenas, pautas indígenas, mas aí tem uma outra questão, que é essa questão de estar conectado com os não indígenas, né? Então, assim, se eu tivesse aqui na comunidade e não tivesse fazendo nenhum trabalho que vocês pudessem ver, provavelmente eu não estaria aqui conversando com vocês, né? Então, os indígenas também começam a ganhar visibilidade fora, né, das suas comunidades e começam a ganhar projeção por causa dos seus trabalhos, né? Como você falou, tem vários indígenas, né, que seus trabalhos estão saindo, né? E é interessante a gente pensar que realmente, quando a gente começa a trabalhar e se envolver nesse circuito, aí você entende, na verdade, justamente o que é Raquel, esse é o nome dela? Gabi. Gabi, Gabi, desculpa, imagina. justamente o que Gabi falou, assim, o cinema é caro. E quando a gente entra, a gente percebe que é muito mais caro do que a gente, né? Porque, assim, você pode fazer um filme com pouco recurso, sim, a gente pode, mas a gente tem direito de fazer um cinema com muito recurso, porque isso existe para os outros. Por que que não pode existir para o cinema indígena, para o cinema negro, para o cinema periférico, sabe? Por que que a gente tem que se contentar com a gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode fazer com a gambiarra, né? Então, assim, pode fazer, pode, e a gente faz. Porque se a gente não tivesse fazendo, a gente não faria, porque a gente realmente não tem recurso. Mas nós temos o direito de ter recurso, Essa né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que é começar a verdade. pegar no pé mesmo, sabe? Nós temos o direito, e onde é que ficam esses recursos? Que muitas vezes, e isso aconteceu já, Não eu chegam, consigo né? perceber. Muitas vezes assim, aconteceu um edital nesses últimos tempos aí, aquele edital que era para comunidades negras, indígenas e de periferia. Eu recebi um monte de mensagem de pessoas não indígenas falando assim, estou escrevendo um projeto, você quer participar para fazer, você quer fazer a direção? Aí eu falei, hã? Quer fazer a direção? Tipo, eu sou indígena, a bolsa são para indígenas, para negros e para as pessoas, né, que tivessem em situação mais de vulnerabilidade das favelas, e a pessoa me manda uma mensagem dizendo que fez o projeto e está me convidando. Quer dizer, as pessoas não têm noção, sabe? Fazem a coisa, tá passando por cima, porque tá passando por cima, né? Se ela manda e ela quer chamar outra pessoa, é porque por que que ela não mandou
mandou o edital. Falou assim, ó, Linda, saiu esse edital. Bom para você, compartilhe nas comunidades, né? Compartilhe com o pessoal. Então as pessoas ainda têm a cara de pau de dizer que fez mesmo, que ela fez. E vai me convidar, né? Ela vai me contratar, uma coisa que já é um direito meu. E ela vai me contratar para eu fazer o trabalho Uhum. para ela. E assim, e o pior é que não foi um, né? Foi mais de um. Ah, é Eu falei, comum. não aceito, não. Obrigada. Obrigada, procure outra pessoa. Aí depois eu falei assim, mas eu pensei que você nem poderia se inscrever nessa categoria, né? Porque não, você faz parte de alguma comunidade dessa aí que eles estão dizendo. Aí a pessoa ficou quietinha, assim, mas é isso, sabe? As pessoas têm que entender que é aquela coisa, as pessoas acham que algumas coisas que acontecem, na verdade, para poder dar visibilidade, poder ajudar, as pessoas ainda acham que é muito pra gente, porque mesmo assim ainda tentam, né, tirar o pouco que tem. Mas eu acho que a gente também está aprendendo com isso, sabe? Eu acho que principalmente assim, o movimento negro, por exemplo, é um movimento que eu considero assim que caminhou bem em várias questões, né? E hoje está consolidado com várias coisas. E o movimento indígena, na verdade, está começando a caminhar com algumas coisas, né? Mas eu acho que principalmente nessa questão de fazer cinema, né? De como a gente vai caminhar, eu acho hoje importante a gente começar a pensar em uma produtora indígena, né? Porque muitos dos recursos acabam saindo para produtoras, e aí é importante que a gente comece a realmente a encontrar esses caminhos para poder acessar esses recursos, sabe? Não dá mais para a gente ficar achando que vai vir outro e vai repassar isso para a gente, porque a gente percebe também que no mercado, né, quando você fala assim, vê isso como mercado de trabalho, as pessoas também não são muito amigas, né, no final, afinal de contas. Eu sempre falo assim que quando eu comecei, a primeira vez que eu comecei, que eu fui participar de um edital, eu procurei um monte de gente que é assim, ligada à questão indígena. E aí, como é que faz isso aqui? E as pessoas, tipo, ninguém sabia. Gente que já participava de editais há anos, mas ninguém, na verdade, ajudava. Era meio que. Aí depois eu ainda ficava brincando com meu esposo, assim, falei, rapaz, aquela coisa da sororidade feminina, tudo conversa, né? Porque na hora de ajudar a amiguinha, ninguém quer ajudar, porque pensava, né, no fundo, assim, não, eu vou ensinar aí, vai ser uma disputa, porque eu também tô nessa área. Então, assim, na verdade, é complicado, viu? Quando você começa a entrar, assim, você percebe que as coisas, que as pessoas não são tão amigas assim como dizem. Real. Sandro? Pode Pode crer, falar. O que tá que eu vou sendo perguntar? muito bom as falas da Olinda aqui. E vê o horário também, Sandro, que eu até me perdi É, já com o horário aí. a gente vai ter que liberar ela daqui a pouco, então eu vou tentar ser rápido. Aqui tem muita. Não vai dar para falar tudo, tem bastante coisa, mas a ponto parcial colocou aqui. Ó. Leio meu comentário para Olinda, diz que ela é linda e maravilhosa. E tem uma pergunta dela aqui, ó. Acho que é a mesma, da ponto parcial. Onde estão disponíveis os filmes da Olinda? Quero conhecer. Boa. Bom, alguns trabalhos meus estão disponíveis no Iauá. Eu vou anotar aqui. Ah, eu não sei se eu consigo anotar aqui. Mas eu mando para você ouvir. A gente pode tentar colocar aqui também, nessa, deixa eu pegar aqui também que E como que é o nome do... Iauá, yawar.com.br. legal. Ah, não peguei, não. Isso. Boa, Gabi. Escrevi certo? Maravilha. Acho que escrevi certo, né? Certinha. IAWAR. yawar.com.br. Ah, Na verdade, o meu filme, eu acho que o único. Na verdade, eu tenho um canal do Vimeo. Antigamente eu deixava os filmes abertos no YouTube.
Só que eu acabei tendo muito problema, porque eles sempre falavam dessa questão de que se aparecesse alguém nu, e aí tirava os filmes do ar, aí eu tinha que reclamar e mandar uma reclamação, e ficava aquela putaria o tempo todo. Eles botavam de volta, eu tornava a tirar, e eu acabei deixando só no Vimeo. Na verdade, o único filme meu hoje que tá, eu acho que tá privado é o Capora, porque ele também está participando de alguns circuitos assim Sim, de mostras, festivais. Legal. Então, mas também a gente quem se interessar também aí me segue aí, me manda uma mensagem que eu posso liberar também para assistir de boa. ah, que É legal. isso. Todo Aí eu já mundo que tô está te assistindo, seguindo já, que eu quero eu acompanhar tudo, também. Carolina. Eu tô curioso para assistir esse também, A inclusive. gente, a gente, Vou mandar para vocês. todo mundo que está assistindo essa live, se vir aqui em cima aqui da telinha, tem uma setinha para baixo. Se você clicar nela, vai aparecer outra janela. Ali você consegue seguir todo mundo que está aqui, todos os perfis do coletivo, Boa. inclusive a Sigam. Olinda. Então vamos se seguir, mano. Vamos se seguir, vamos ver o que um outro está fazendo, e é muito importante esse fortalecimento de acompanhar os trabalhos, né? Eu tinha perguntas, mas eu não vou fazer porque o tempo já está tá, tá, tá chegando ao final aqui, o tempo que a gente combinou com ela, com a Olinda, e eu quero agradecer por você compartilhar com a gente aqui. Esse filme rodou aqui no online, né? Mas quando passar tudo isso, a gente vai rodar ele lá no bar, lá no Espaço Cultural Libertário Fofão Rock Bar. Vamos rodar o filme lá também, vamos trocar ideia lá no Fofão Rock Bar presencialmente, né? E quem sabe você não esteja por São Paulo, aí a gente consegue trazer você lá no nosso espaço para trocar ideia com a gente. No Tudo Legal. pode acontecer. no próximo circuito No ela próximo. vem conversar com a gente. Quem sabe, né? Consegue trazer ela para trocar ideia aqui. Seria muito massa. Mas é isso, agradecer. E a programação do Circuito Clandestino continua até 29 de agosto. E a próxima edição, a próxima etapa 5, é segunda-feira no Sarau Segunda Negra, com a Julieta Ricó. E é isso. Eu queria agradecer também Tiago aí, que eu fiz uma confusão retada com esse Não tem negócio problema, sempre desse foi. horário. E aí dei a maior trabalho pro pessoal aí, desculpa aí. Não foi não. Mas que Tranquilo. bom que deu tudo certo, gente. Brigadão, viu? Brigadão vocês também por terem acompanhado a gente aqui. E é isso aí, vamos nos falando, né? Vendo os trabalhos uns dos outros. Agradecer mesmo pelo trabalho de vocês. Eu acho que esse tipo de trabalho é importante, né? As pessoas que estão aí dando visibilidade e amplificando essas vozes, né? Porque eu acho que é isso que a gente precisa, que as pessoas se conectem, se conheçam, né? E assim a gente acaba fortalecendo o trabalho um do outro. Obrigadão a vocês. Da hora. Muito obrigada. Valeu Então, todo mundo que entrou aí, mano. Todo mundo que tá. O Kid Punk entrou aí, falou do. Kid Punk é muito fã do Mazarop, né? Sempre ele entra no cine, ele chama no Mazarop, que é o. Mazarop fazia tudo, né? O cara era tudo. O cara, naquele tempo lá, tinha que. Se virologia na prática a todo momento, né? Você tem, Verdade. a se virologia pra gente é a filosofia que o mestre Torão ensinou pra gente, né? Se virologia significa se você tem, você faz, se você não tem, você se vira. Então a gente trabalha com essa filosofia, se virologia. é isso. É isso. Então, é isso. As considerações finais aí, sua, da Gabi, e a Olinda já falou aqui. Quer ir primeiro, Gabi? Ah, eu quero só agradecer mesmo a todo mundo que está participando com a gente, agradecer a Olinda por compartilhar com a gente esse filme tão incrível, por compartilhar o tempo dela aqui também para bater esse papo, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a história por trás do filme. Espero que a gente tenha outras oportunidades para que a gente consiga conversar mais aí sobre vários assuntos. É isso, eu também quero agradecer muito, Linda. Muito obrigado por ter participado, por ter aceitado o convite dos nossos coletivos. Sua mensagem certamente, né, chegou aí, eu tenho certeza que chegou a muitas pessoas dos nossos seguidores, né, dos nossos coletivos. E trabalho muito incrível. É isso, eu agradeço bastante mesmo a participação. E quem sabe, como o Sandro falou, você possa participar
de uma próxima edição do Circuito Clandestino, presencialmente. A gente espera que já no ano que vem a gente consiga estar todo mundo junto, perto, reunido e tocando os nossos trabalhos. Então é isso. Muito obrigado, obrigado a todos e todas também que participaram aí, que mandaram as mensagens. E é isso. Valeu. Lembrando que a live fica salva aqui no IGTV e no canal do YouTube do Circuito Clandestino Jaraguá e Guarani. E antes que eu me esqueça, fora Bolsonaro e vacina no braço para todo mundo, para a gente poder todo mundo virar jacaré e se aglomerar de novo. É isso. Valeu. Falou. Valeu, linda. Valeu, Gabi. Valeu, Thiago. Valeu, gente. Boa noite. Se cuida.